ficar convergente e consciente. Mas essa coisa todo eu natural, o Senhor espiritual, ele vem a falar com ele mesmo do Espírito, eu queria falar com ele, uma pessoa rica do conhecimento, que precisa falar conosco. Pura doutrina, tratando com tanto sobre os nomes que não faz o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Amém. Quando eu boto a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, ele faz já o Espírito, o base de Santo Nome do Senhor Jesus Cristo, ele Deus dessa tarde falará comigo, a palavra de Deus fala que a espada está daquela forma da carne, isso aí, do que Deus falará conosco. Para ganharmos tempo só, alguns textos, algumas palavras, diz assim a palavra de Deus. Aleluia, Deus Samuel, capítulo 11, versículo 12. Numa tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido de novo, e foi passear no terraço do palácio. Davi viu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela tem, louvado seja Deus, palavra do meu coração para esta semana. É uma palavra de hoje, eu estava no meu local de trabalho, e Deus assim me repreendia, me chamava a atenção através dessa palavra, porque nós estamos numa época, num tempo, louvado seja o santo nome do Deus, que muitas das vezes o nosso trabalho faz com que nós um pouco se afastamos da presença do Senhor. E essa palavra vem falar muito no meu coração. E eu gostaria de deixar um tipo dessa palavra. A sua atitude vai dizer se você vai ser abençoado ou louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus aqui ela vem falando a respeito de Davi. E eu gosto muito quando se fala de Davi, porque era um homem, louvado como os conhecedores da palavra de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia fala agora, louvado seja o nome de Deus, se você for lá no 1 Samuel, Deus agora, louvado seja Deus, o seu povo agora clama por um rei. E assim Deus agora já tinha um propósito, tinha um plano para o povo de Israel. Mas o povo, ele mesmo queria eleger um rei. E o povo agora elege Saul como rei. Mas Deus tinha um outro plano, uma outra trajetória para o povo de Israel, para o povo eleito. E a Bíblia fala agora que Deus lá do alto vê um jovem chamado por Davi, no campo, abatendo ovelhas espalhadas, ovelhas que ninguém queria mais, que eram ovelhas que não tinham valor, mas ele estava lá, louvado seja o nome do Senhor, guardando linhas de dentro daquelas ovelhas, ele tomava conta daquelas ovelhas como se fosse a única coisa do mundo. Deus se agradava disso porque ele era um jovem que temia ao Senhor. E Deus agora levanta Davi como rei, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver agora que Davi, em todas as batalhas, em todas as suas caminhadas, Deus ia com Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver essa palavra de Deus, que em todas as batalhas que o povo de Israel ia, Davi estava à frente daquelas batalhas, daquela peleja. E Deus gostava, se agradava porque era o rei que se preocupava com as suas ovelhas, era o rei que se preocupava com o povo de Deus. Mas a Bíblia fala agora, louvado seja o nome do Senhor, em uma dessas guerras, Davi resolveu ficar em casa. Aleluia. Aonde entra, a minha atitude vai ser o que eu sou, o que eu sou. A minha atitude vai fazer com que eu seja abençoado ou amaldiçoado. Davi, ele tinha um propósito, um plano, ele tinha um propósito no coração de proteger aquele povo. Mas numa circunstância da sua vida, num momento, ele saiu, não deixou o povo ir para a guerra, o que foi caso? Aonde ele se desligou da presença do Senhor. Ele se afastou, ele viu Betseba na sua varanda, louvado seja o nome do Senhor, e ali desejou ela. Mas a Bíblia fala agora que houve uma consequência muito grande por causa desse adultério, por causa desse erro que Davi cometeu, que ao invés de ele estar à frente de uma batalha, uma peleja, guardando o seu povo, ele estava em casa, louvado, despreocupado, fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor. Aleluia. E Deus hoje chamava a minha atenção por causa disso. Que muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos caminhando, estamos na peleja, mas muitas das vezes a minha atitude com meus irmãos, com meus colegas, faz com que eu me afaste da presença do Senhor, faz com que eu me afaste da intimidade que eu tenho com Deus. E isso que Deus está querendo no povo dele, Deus queria isso de Davi, Deus chamou Davi para governar, para ser rei, para tomar conta de um povo, para andar com ele 24 horas, mas no exato momento Davi não quis mais louvar o Senhor, naquele dia ele não quis estar com Deus.
Ele não quis estar na presença do Senhor. Porque o homem ele tem livre-arbítrio de fazer o que ele quer da vida. Assim diz a Bíblia. E Davi, naquele momento, ele não quis estar com Deus, ele não quis fazer a vontade do Senhor. E escolheu fazer coisas que não eram para agrado de Deus. E teve uma consequência muito grande. Por causa disso, uma criança perdeu a vida. Quantos de muitas das vezes nós passamos por situações? Estamos na presença do Senhor, andando, fazendo o querer do Senhor. Eu estou falando isso porque Deus manda eu falar, porque aqui só tem crente, só tem homens e mulheres de Deus. Necessário ouvir para que a gente venha entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos preparou para ser luz do mundo. Aleluia. Muitas das vezes estamos fazendo, trilhando na vida. Glória a Jesus. E Deus não está se agradando. Aí as consequências vêm e falam assim, mas por que Deus? Aí vai fazer. Deus, Davi, naquele momento, quando Deus falou, olha, vai ter um preço muito alto que você vai pagar por isso. Davi se prostrou porque ele reconheceu que tinha errado, aleluia. E muitos de nós hoje reconhecemos, fazemos as coisas erradas, mas não reconhecemos que não queremos que fazemos. Senhor, por que está acontecendo isso? Mas se a gente parar e refletir, algo a gente está fazendo dentro do agrado do Senhor. Porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Muitos estão assim, Deus nos chamou para me ser abençoado. Deus nos chamou para ter uma mudança de vida. Não. Se você pegar a Bíblia fala que Deus te chamou para você gerar ovelha, para você ir pregar o Evangelho para que você precisa lá fora. Você é o espelho, você é a luz, você é a testemunha. Para aqueles que estão lá fora, eles têm que olhar para você e ver que existe um Deus na tua vida. E muitos de nós estamos deixando para eu falar isso, não, porque Deus hoje me cobrou isso. Eu não perguntava, não está aqui querendo generalizar para ninguém, nem falar que a igreja, não, é eu. Muitas das vezes eu me encontro em situações com certo tipo de palavra que não é da graça do Senhor. Deus me chamou para ser um pregador da palavra. Deus me chamou para andar num caminho. Aleluia. Muitos vão olhar para mim, muitos foram pregados esse dia. Você é testemunha vivo. Você está rodeado de pessoas te observando. Ainda que você pense que não, mas tem muita gente te reparando. Aquilo que você fala muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, ela vai te acusar lá no crente. Ontem eu passei por uma experiência onde que, até hoje eu fiquei assim, eu tive que falar, sabia? Eu fui lá no RH e num momento assim, eu fui conversar com a menina, e a menina falou assim na minha casa, falou assim, olha, eu vou te dar, mas se você estiver mentindo, você vai mentir como uma brecha. Mas por quê? Porque aí Deus me falou, porque eu não estava tampando a brecha. Porque eu estou tampando a brecha, a presença de Deus estava na minha vida, é olhar e falar assim, verdadeiramente, não há então, nós somos cristãos, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter dar exemplo, nós temos que ter a luz da vida, nós temos que ter Jesus na nossa vida, nós temos que ter Jesus. Independente se você é da Igreja Batista, da Assembleia, a pessoa tem que chorar e falar assim, verdadeiramente ele é um filho de Deus. Verdadeiramente Deus está com ele. Muitos não vão abrir a boca para falar outras de você está com Deus. Porque se Davi louvado seja o nome do naquele momento, ele repreendesse aquilo, a presença de Deus deve estar na vida dele, ele não é respeitado. E muitas das vezes entramos em situações que não é para entrar, porque está por causa de mim, das nossas atitudes que a gente não tem, tanto dentro de casa, como no trabalho, como dentro da igreja. Eu falo isso porque eu vi uma criança com 2 meses no meu colo, mas sabe por causa de quê? Uma atitude que eu tomei, que não foi do agrado do Senhor. Alguém vai pagar o peso, alguém vai pagar as consequências. E muitas das vezes a gente fica esperando que as consequências vai vir na nossa vida. Não, vai alguém que está ao teu lado, vai pagar, vai sofrer pelo que vemos. Sabe para quê? Para que você venha sentir, reconhecer que você errou, pecou contra o Senhor Jeová. Eu saí da presença de Deus, brincava com o Senhor, entrava para a igreja onde eu saía, porque Deus tinha uma grande obra na minha vida, Deus me chamou para fazer diferença, mas eu estava brincando com Deus. Tinha hora que eu estava na presença do Senhor, tinha hora que uma atitude errada minha, e Deus falou assim, vou ver até onde tu vai. E foi necessário uma criança de 2 meses morrer no meu colo. E eu reconheci que eu que estava errando. Não foi a criança, não foi ninguém, não. Foi eu que errei. Diante de Deus eu pedi perdão ao meu Senhor e voltei para os caminhos dele até hoje, 10 anos de paz. Mas nós temos que reconhecer o nosso Deus. Reconhecer onde estamos errando.
temos que parar de refletir e falar assim, onde eu estou errando? O que está acontecendo? Por que às vezes eu não venho sobre a minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo? Quando não acontece, porque a Bíblia fala que a criança vai ter que me seguir. Aonde eu gosto, tem que vir atrás de mim. Mas se isso não está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está fazendo de errado. Alguma coisa, porque Deus ele é zeloso pela sua palavra. Mas para subir na minha, na sua vida, eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que fazer por onde que ela tenha acontecido na minha vida. E isso está focando nesse conhecimento. Até aqui, versículo que ele está falando, como essa não está conversando, até a respeito desse ministério. Muito tem se levantado, abrindo igreja, mas a sua atitude diante de Deus não está sendo agradável aos olhos de Deus. Muitos estão aí com pensamento de prosperar, de querer ganhar, e estão passando por cima da palavra do Senhor. Aí será que isso não vai ter uma consequência? Nem que ele não bate aqui na face da terra, mas naquele grande dia lá, como foi falado ontem. Aleluia! Vai ser vergonha quando Jesus falar assim, apartai que me vi, eu não conheço. Aí o cara fala assim, mas eu era pastor, eu era presbítero, eu era evangelista. E fiquei para trás. Mas para trás, quem está da sua atitude diante da obra do Senhor. Nós temos que ter caráter de crente, temos que ter uma vida santificada diante de Deus, para que as coisas venham acontecer por na nossa vida, conforme a vontade do Senhor. Se isso não estiver acontecendo, nós temos que parar e olhar para o Senhor. Por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que as coisas que estão me prometendo não estão se cumprindo? Porque a Bíblia fala que vai se cumprir, mas ela depende de você. Quando você tomar a posição diante de Deus, quando você entrar no querido de Deus, falar, Senhor, é dessa forma, o Deus vai falar, é dessa forma que eu te quero. Mas quando você entrar na forma de Deus, de Jeová, aí Deus vai falar assim, agora eu estou com ele. Onde ele colocar a mão das pedras, eu vou estar com ele. É isso que Deus quer do homem e a mulher de Deus. Nós temos que santificar cada vez mais, buscar a presença do Senhor, porque não sabemos nem a hora nem o momento que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E triste daquele que ficar para trás. E eu quero, é o que eu falo tanto de pregado na igreja. Não fique dentro da igreja em vão. Não venha fazer daqui um lugar de isolamento da sua vida lá fora, venha buscar um refúgiozinho depois, porque naquele grande dia vai ser muito triste. Você está dentro da casa do Senhor e de repente Jesus buscar uma igreja, lavar de inimigo e você ficar sentado no chão. Isso vai ser muito triste. Então, vamos santificar cada dia mais, entrar no querido do Senhor, buscar a presença de Deus, onde ela pode ser achada. Aleluia! Jesus, Deus tirar a sua presença da face da terra, não vai ter mais, você não vai conseguir mais achar a presença do Senhor. Enquanto a presença do Senhor estiver aqui, nos guardando, ela estiver do nosso lado aqui, busque ela. Porque você com a presença do Senhor, você é mais que vencedor. Amém? A Senhora dá essa oportunidade, não.